Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o amor de Deus. Eu devo algumas explicações porque, na verdade, esse vídeo que eu estou gravando, a princípio era para as gralhas. Eu vou explicar porque na última mensagem eu falei sobre elas, comecei falando sobre elas. É um grupo de amigos, de amigas da Silvia, amigas da época de solteira, da infância, que elas se encontraram, se reencontraram e a gente percebeu que elas falam muito de Deus, têm expectativas a respeito das coisas de Deus, e eu gravei a princípio essa mensagem para elas, porque eu comecei a perceber essa necessidade. Então eu estou explicando para todos que estão ouvindo, porque na última palavra eu comecei a falar sobre as gralhas. Interessante, né? É um grupo de amigas da Silvia, que na verdade a Silvia está expandindo esse grupo de amizade que ela tem, e ela está procurando passar essas mensagens de amor para elas. Como eu não consegui mandar no WhatsApp, eu resolvi postar no YouTube. E aí outras pessoas estão assistindo, estão ouvindo, que gostam de ouvir uma palavra, estão ouvindo. Eu estou explicando aqui porque na última eu falei sobre as gralhas. Então hoje eu não quero me dirigir apenas para as gralhas, mas também para elas, mas para todas as pessoas que estão sintonizando o meu canal, que eu quero chamar de Papo Cabeça. Então, já que o Daniel, meu filho, me chama de Cabeça, então eu vou chamar de Papo Cabeça. Nós falamos sobre o amor de Deus. A gente falou primeiro que Deus veio ao mundo, que o Evangelho significa essa boa notícia. Semana passada falamos sobre o amor de Deus, que é uma coisa fantástica. Mas eu quero continuar falando um pouco mais sobre o amor de Deus, que do jeito que foi falado, que o amor de Deus na palavra grega é ágape ou agape, ou seja, um amor sacrificial, um amor que não dá para a gente entender. Sabe por quê? A gente não consegue viver esse tipo de amor. Os gregos estavam certos, era loucura para o grego o amor agape. Eles entendiam que era um amor filéu, o amor entre irmãos. Eles entendiam que era um amor eros, né? Que era um amor sexual, paixão. Mas quando se falava em amor agape, aí eles travavam. Cara, a gente trava do mesmo jeito que eles. A gente não consegue compreender o que é esse amor. Sabe por quê? É uma essência. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, só Deus é amor. Só Deus tem a capacidade de amar dessa maneira, sem expectativa, sem cobrança, amar simplesmente por amar, amar não querendo retribuição, amar fazendo bem, mesmo que alguém faça o mal, faça o bem. Isso é loucura para nós, né? Para mim é difícil. Para quem não sabe, eu sou pastor, não exerço o ministério hoje mais, mas pastorei a igreja por muitos anos, né? E eu sei a dificuldade disso. Eu sei a dificuldade de se falar do amor de Deus. É muito complicado você falar para as pessoas do amor de Deus, sendo que você mesmo tem conflito com isso. Mas eu acredito que não sou eu apenas que tenho conflito com amor, mas todo ser humano tem, né? Então, a gente tanto não compreende o que é o amor, que quando Deus se tornou carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus, e Ele veio para mostrar o amor, Ele veio para revelar Deus, e Jesus falava assim: eu vim aqui para revelar o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. Então Ele estava falando: eu sou a essência de Deus, eu sou a essência do amor. E Ele viveu de uma tal forma que os próprios discípulos que andavam com Ele não conseguiam entender aquilo. Entre os discípulos, Judas tinha uma expectativa pessoal em caminhar com Jesus. Os discípulos, os outros, também tinham expectativa pessoal em caminhar com Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse fazer uma reviravolta naquele tempo contra os romanos e que ia tornar Israel como centro do mundo. Eles esperavam isso. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é um reino de amor, de paz e de justiça. O que fizeram com Jesus? Jesus entrou na cidade montado num jumentinho.
No Sermão da Montanha, quando Jesus começou a explicar a essência do reino, ele disse assim: se te obrigarem a andar uma milha, ou seja, se te obrigarem a carregar uma pessoa por 1 quilômetro, você caminha 2 quilômetros com ele. Era comum acontecer isso naquela época, porque os judeus eram vassalos dos romanos. Se um cidadão romano chegasse com um judeu e falasse assim: me carrega 1,5 quilômetros, o judeu era obrigado a carregar e acabou. Então Jesus, quando vai falar do amor, quando vai falar do reino de Deus, ele fala justamente ao contrário das expectativas dos caras. Jesus fala assim: se alguém bater na tua face, dá outra. Uau! Que cara é esse? Que rei é esse? E que Deus é esse? Se te obrigar a andar 1,5 quilômetros, anda 3 quilômetros. Se te pegar a tua capa, dá a túnica também. Ou seja, quando Jesus começou a falar do reino, ele começou a ofender as pessoas. Não sei se você percebe, mas quando nós começamos a falar da essência do amor de Deus e começar a falar quem na verdade nós somos, nós acabamos nos ofendendo com essa palavra. Porque a gente não acha que é tão mal assim, mas é uma questão de essência. E nós somos tão ruins. Os religiosos da época que mataram Jesus. Se for trazer para os dias de hoje, o clero, os pastores, os monges, esses caras que mataram Jesus, porque eles ficaram, não é possível que esse cara venha trazer uma mensagem louca para nós desse jeito. E por não entenderem o amor, eles mataram Jesus e crucificaram Jesus. Sabe por quê? Jesus ia contra as expectativas de todo mundo. E eu acredito que a palavra de Deus vai contra a expectativa de todos nós. Quando a palavra de Deus é falada na pureza dela, sem a maquiagem que se maquia hoje, mas falar da palavra como ela é, as pessoas começam a se revoltar contra a palavra ou contra o profeta que fala a palavra, porque ele começa a dizer uma coisa que ofende, começa a dizer que nós somos ruins e só Deus é bom, e a gente não se acha tão ruim assim, né? Afinal de contas, a gente faz coisas boas, a gente ajuda os outros, a gente não rouba, não mata. A gente está cansado de escutar isso. Talvez você mesmo já disse isso um dia para alguém. Mas eu vou tentar explicar um pouco do que é o amor de Deus. É uma questão de essência. Isso é essência. Eu quero dizer que nesse copo contém água. A essência é água. Eu quero chamar isso aqui de amor de Deus. Veja, é uma essência. Eu quero falar um pouco do que nós somos. Eu estou usando o vinho para que é algo mais escuro, talvez fique melhor para você entender. Nós somos isso aqui. A nossa essência é diferente dessa essência. Você concorda que a essência dessa taça é diferente da essência dessa taça? Assim somos nós. A essência de Deus é diferente da nossa essência. E porque nós somos assim, nós não conseguimos entender Deus como amor. Porque nós somos assim, diferentes, nós não conseguimos amar como Deus ama. E muitas vezes nós achamos loucura, porque não está dentro de nós o que vem lá do alto. Jesus disse: eu sou o único que veio lá do alto. Eu sou o único que ouvi as coisas que o Pai disse. Eu sou o único que vim do céu. Você concorda com isso? Ninguém jamais veio do céu, só Jesus veio do céu, porque Ele é o Cristo. Quando Ele desceu na terra, Ele começou a falar para os caras: eu sei do que eu estou falando, porque eu sou o único que veio de lá. Ninguém jamais veio do céu, eu vim do céu. Então, quando Jesus chama isso para Ele, está falando que Ele é o único representante legal do Pai, porque só Ele viu Deus, porque na verdade Ele é o Cristo, Ele é o Eterno, Ele é Deus. Não é loucura isso? Deus entre nós? E quando Ele veio entre nós, Ele mostrou essa essência que se chocou com a nossa essência. Por isso nós matamos Deus, porque nós não gostamos daquilo que Ele falou. Ele começou a falar: é melhor dar do que receber. O amor tem que ser sincero. Você ama os seus inimigos, faça o bem para os seus inimigos. Isso é uma coisa doida para nós. Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ser assim. Eu não sei se você
concorda comigo, mas nós somos assim. Temos dificuldade em amar porque não é a nossa essência. O que fazer então? Eu vejo que eu quero mostrar assim. Vou colocar nessa jarra a minha essência e a sua. Aqui. Como que a gente faz para mudar isso? Como que a gente faz para amenizar essa nossa essência que é ruim? Você precisa concordar que nós somos ruins. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem isenção. Você pode falar: poxa, mas o Adão pecou e o que eu tenho a ver com isso? Olha na sua natureza. Olha para você mesmo, não olha para o outro, olha para você. Como eu tenho tentado olhar para mim, eu vejo a minha natureza. É ruim. Por mais que você queira se justificar que o Adão pecou, você paga o pato, olha para você. Isso veio, está no nosso DNA. Todos pecaram e precisam do amor de Deus e da glória de Deus. Como fazer? Jesus veio para que todos aqueles que crescem nele e o recebessem, começassem a ter a sua natureza transformada como a essência de Deus. Começa a transformar a nossa essência. Quanto mais nós vamos entendendo a essência de Deus, quanto mais a gente deixa Jesus entrar, o amor dele entrar, mais esse amor vai entrando dentro de você. E você percebe que começa a ver, dá trabalho. Às vezes é uma vida inteira, né? Às vezes precisa muito do amor de Deus para mudar você. Olha, quanto mais do amor de Deus, mais limpo nós vamos ficando, mais a essência dele nós vamos tendo. Eu não vou transformar esse vinho todo em água. Precisa de muita água nesse nosso vídeo, não vai dar, nessa conversa não vai dar, mas eu quero que você entenda. Se você começar a derramar o amor de Deus aqui, você vai ser transformado. A sua essência vai começar a ter a mesma essência de Deus. A Bíblia diz: de onde provém as guerras? De onde provém as contendas? Não é de dentro de nós? Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim: até Deus valorizou as pessoas, amou as pessoas e usou as coisas. Porque nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Se você parar para pensar, às vezes os nossos relacionamentos no fundo são interesses. Nós sempre queremos alguma coisa do outro. Nós sempre queremos que o outro nos dê alguma coisa. Não falo nem de dinheiro, mas que nos dê respeito, que nos dê honra, que nos dê amor, que nos dê atenção. Sempre nós nos aproximamos assim. Deus não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você tenha uma boa semana, uma ótima semana, uma semana abençoada. Vamos orar pedindo para que Deus derrame sobre nós a essência deles. Se você quiser orar comigo, quiser fechar os seus olhos, eu vou levantar as mãos e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia nos diz que nós somos pecadores, que nós somos ruins, que nós somos maus. E quando nós olhamos uns para os outros, e nós olhamos a nossa sociedade, o nosso mundo moderno, nós vemos que só há violência, guerra. E nós entendemos agora pela palavra que só Deus é amor. Nós queremos que a essência de Deus seja derramada entre nós. E a Bíblia diz que é pelo Espírito Santo de Deus que nós somos transformados de glória em glória. E pela fé. Senhor, que essa mudança continue a ser efetuada na minha vida. Eu quero pedir sobre todos que estão aqui, ouvindo e assistindo, que essa mudança, que essa essência comece a transformar a vida de todos, para que os relacionamentos nossos sejam muito melhores, em nome de Jesus. Amém. Boa semana para você, uma semana de vitória.